Boa noite, sejam todos bem-vindos na nossa reunião socioeducativa. O tema abordado é apoio às famílias na retomada das atividades presenciais das escolas e instituições. E para isso, trouxemos alguns vídeos. Peço que assista com muita atenção. Tô sentindo entediada. Como assim, entediado? Você sabe, né, papai tudo? Eu tô sem abraçar quem eu amo, sem dar beijo que eu quero, sem tocar em ninguém. Tô fazendo quase nada. Eu tô muito triste porque eu quero falar com alguém muito especial, que é com meu amigo da escola, que é o Pedro, mas não dá. Eu estou me sentindo bem porque eu estou brincando e descansando bastante. Uma mistura de tristeza, alegria, de várias coisas. A coisa que eu tô mais gostando dessa quarentena é eu tô tendo tempo pra ter tempo. Eu estou descansando, cantando e fazendo exercícios. Eu tô gostando de não ter aula. Não. Tô falando sério. Eu tô gostando de ficar com a minha mãe, com meu pai. Eu não tô gostando muito das quarentenas não, porque tá meio chato. Ficar em casa é chato. É que faltou uma coisa que eu não gosto. Que as pessoas estão morrendo. Eu não tô gostando nada desse coronavírus. Eu quero comprar meus livros, meus mangás, aproveitar mais o tempo fora de casa, ver meus amigos. Queria ir pra praia, queria ir pro shopping, queria ir pra casa de meus primos. Conhecer as coisas, conhecer o mundo. Eu vou querer tomar sorvete também. Eu nunca mais vou ficar com medo de ir na escola. O meu sonho é que quando esse vírus for embora, ele nunca mais volte. Que as pessoas tenham dinheiro para se alimentar e que não tenha mais ladrões. O que eu quero fazer é dar um abraço em todos os meus parentes. Abraçar todo mundo que eu conheço, até quem eu não conheço. Sabe o que eu quero? Eu quero ir pra rua. Quer pedir para Papai do Céu fazer o quê? Acabar com todas as doenças do mundo. Para que você possa fazer o quê? Viver feliz para sempre. Olá! Escolas por todo o país se preparam para a volta às aulas. É seguro? Como vai funcionar esse retorno? Como recuperar o conteúdo e lidar com a saúde emocional de crianças e adolescentes? Qual a sua opinião? Sou a favor. Não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Eu acho que é importante começar gradual, mas é importante. Depende da questão de segurança e tal, entendeu? Não, tipo, abrir mão assim como se tivesse nada acontecendo, entendeu? A aglomeração, sem dúvida, vai ser total, né? Então é melhor que não voltem. Não é uma boa, mas tem que voltar, né? As crianças em casa ficam presas, as crianças ficam chorando, querendo ir pra rua, é complicado, né? Nenhum momento, mando nada. Tá muito cedo ainda, a vacina saiu agora, né? Nós, pais em casa, fazemos o possível, mas não é igual à escola. No meu caso, não deu para aprender 100%, mas o que eu pude ajudar minhas filhas, eu ajudei. As crianças estudando em casa, nem todas as escolas têm
condições de prestar um serviço de qualidade, né? Nem todas as crianças têm acesso às mídias digitais. Todas as tarefas dele foram vindo online, todos os dias ele tinha tarefa. Recebemos nessa conversa o pediatra infectologista Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, e o educador Mozar Neves Ramos, integrante do Conselho Nacional de Educação. Mozar, doutor Renato, um prazer recebê-los aqui hoje. Prazer é meu. Olá, Mozar. Olá, Andressa. Sempre um prazer estar com vocês. Nós vimos aí no início, os pais com muitas dúvidas em relação à segurança desse retorno. É seguro voltar, doutor Renato? Olha, Andressa, nós temos que colocar dentro de um contexto de uma pandemia. Todas as flexibilizações que nós colocamos envolvem algum grau de risco, seja no comércio, seja numa academia, seja num shopping center, até nos supermercados, nas farmácias que nunca fecharam. Então, podemos sim minimizar os riscos das voltas às aulas, com atitudes, com protocolos de segurança que diminuam muito esse risco. No começo, nós tínhamos muita desconfiança de que as crianças representassem um papel muito importante, tanto no adoecimento quanto na transmissão. O que os dados hoje são muito consistentes é que as crianças transmitem pouco, quando adoecem, raramente hospitalizam e a mortalidade e a letalidade é muito rara entre as crianças. Ou seja, mudamos o nosso olhar sobre esse aspecto. Na maioria dos países europeus onde voltaram a endurecer as medidas de distanciamento, as últimas, vamos dizer, atividades sociais que estão sendo preservadas, ou são melhor, estão sendo voltadas, é a escola. As escolas persistem abertas a despeito do fechamento de todas as outras atividades econômicas e sociais. Agora, Mozar, qual que é o primeiro passo? Qual deve ser o primeiro passo nesse retorno? É preciso, antes de avançarmos, fazermos aí um diagnóstico da situação? Em que momento se encontram essas crianças e adolescentes? Como disse o doutor Renato, é fundamental que a rede de ensino, que as escolas tenham protocolos de segurança, façam um acolhimento socioemocional. É fundamental avaliar a saúde mental dos professores, dos alunos, como eles estão, e principalmente uma avaliação diagnóstica, porque certamente os alunos vão vir com muitos déficits de aprendizagens em função do não acesso ao ensino remoto por uma boa parte dos alunos. Ficou muito claro em 2020 essa desconexão, essa desigualdade educacional de acesso ao ensino remoto, falta de conectividade. Então, para que a gente volte com segurança, é muito importante ter esses protocolos, mas tem que voltar. É hora de voltar porque os prejuízos, não só no campo das aprendizagens, já é bastante significativo, como também no aspecto mental, socioemocional dos nossos alunos e professores. Agora, doutor Renato, ainda sobre essa questão das crianças, a gente ouve de alguns pais, mas então vou esperar a vacinação, mas é importante lembrar que as crianças não serão vacinadas, pelo menos agora, nesse momento, não é? Quando você desenvolve uma vacina, Andressa, você busca estudar num primeiro momento o comportamento, a segurança, a sua eficácia nos grupos onde ela deve ser utilizada, onde a doença impacta com maior gravidade. Então, uma vacina, por exemplo, de paralisia infantil de sarampo, não será estudada em adultos num primeiro momento. Você vai utilizar a vacina em crianças, você procura definir sua segurança e eficácia nas crianças. Mesma coisa a vacina de Covid. Hoje, todas as vacinas de Covid foram estudadas e os dados que nós dispomos em população adulta, idosas e de risco. Começamos a estudar, sim, a vacina em crianças, mas os dados são muito preliminares. Então, aquele que está aguardando ter uma vacina para o seu filho para voltar à aula, está equivocado. Porque nós não teremos vacinas esse ano para crianças, para adolescentes. São grupos que não são privilegiados pelas razões que nós já expusemos, mas não são atingidos de forma grave pela doença. Não é possível, num país tão desigual quanto o nosso, as crianças pagarem uma conta que não se restringe somente a elas. São elas que estão pagando as contas. Os pais estão voltando a trabalhar, as praias estão abrindo, os restaurantes, os bares e as crianças fora da escola. Isso, sem dúvida, não faz nenhum sentido. Nós aprendemos com a pandemia que isso foi um equívoco que fizemos no ano passado. Não podemos repetir o mesmo erro agora. O que mais aprendemos com a pandemia, Mozar? Bom, em primeiro lugar, que vamos ter que mudar o nosso modelo de ensino. Aquele modelo presencial, tradicional, claramente ficou para trás se não incorporar as novas metodologias, usando as novas tecnologias,
sejam síncronas ou assíncronas. Quer dizer, agora o ensino híbrido é fundamental, não somente durante esse período da pandemia, mas daqui por diante vamos ter que trabalhar, formar professores para usar essas novas tecnologias que são muito importantes para que, de fato, a gente tenha uma educação que esteja sintonizada com os interesses das nossas crianças, dos nossos jovens. É o mundo digital que se abriu de vez para a escola e que nós precisamos, cada vez mais, dar acesso aos nossos alunos ao ensino digital. Sem dúvida importante, mas o quanto estamos distantes aí de um ensino digital, um ensino híbrido eficiente? Porque sabemos, aqui em São Paulo teve pais aí reclamando que não tinham uma conexão boa para oferecer essa educação para as crianças. E quem dirá aí quando pensamos no tamanho do nosso país? Olha, Andressa, a gente teve no ano passado, como a gente costuma dizer, mudar o pneu com o carro em movimento, né? Ou fazíamos, ou nos reinventávamos, ou não conseguiríamos oferecer ensino de nenhuma espécie para os nossos estudantes. Foi um grande desafio, mas ficou muito claro que, a partir de agora, banda larga e internet é o caderno e o lápis do século XXI. As secretarias de educação têm que se planejar nesse sentido, investir nessa direção e formar professores para esse ensino híbrido, né? Agora a gente tem pelo menos um tempo para planejar. Eu acho que a iniciativa, por exemplo, da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, mesmo deixando uma parcela de estudantes ainda de fora por falta de conectividade, mas foi muito importante ter iniciado com várias possibilidades de acesso ao ensino remoto, inclusive com a nossa TV Cultura, dando uma enorme contribuição do acesso à educação. Trazer aqui a opinião da pedagoga Ana Helena Altenfelder, presidente do Conselho do SEMPEC. Sem dúvida, o impacto da suspensão das aulas presenciais na aprendizagem e no desenvolvimento global das crianças e adolescentes foi sentido por quase todos os 50 milhões de alunos da educação básica no Brasil. Mas é importante compreender que isso se deu de maneira desigual. Para aqueles que tiveram acesso a atividades educativas em casa, o aprendizado foi limitado. Para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, os efeitos foram sentidos de forma muito mais grave. Para esses alunos, a perda do vínculo com a escolaridade pode significar, inclusive, a interrupção definitiva dos estudos. Apesar de todos esses relatos e indícios, a dimensão real do impacto educacional no desenvolvimento global de toda uma geração de brasileiros ainda está por ser melhor conhecida. E nisso, a escola também terá papel fundamental na busca ativa dos alunos, no acolhimento psicológico, no apoio emocional, no diagnóstico educacional e no planejamento de uma recuperação do aprendizado que levará alguns anos. Doutor Renato, a Ana Helena chamou a atenção aí para essa questão da saúde emocional. Então, a escola vai muito além dessa questão do conteúdo, mas também a interação. Esse vínculo é muito importante para o desenvolvimento da criança. Olha, Andressa, sem dúvida. Esse é um aspecto que ressalta a desigualdade do nosso país. A epidemia escancarou não só na saúde, a gente vê o que está acontecendo em Manaus, o que está acontecendo em outros estados, mas na educação principalmente. São justamente aquelas crianças que têm menor acesso à internet, que dependem da escola muitas vezes para sua segurança alimentar, que dependem da escola para ter uma condição de violência, de não violência doméstica, ou seja, essas são justamente a população mais vulnerável, onde o impacto da ausência da escola se dá de maneira mais aguda. E justamente essa população tem professores menos treinados para dar aulas online, tem recursos físicos de internet e tem escolas sem condições. Talvez um quarto das escolas do Brasil não tem água tratada, não tem saneamento básico. Algumas escolas não têm ventilação, são escolas dentro de containers ainda no país, isso acontece. Então, essas escolas, nesse caso, não têm condição de receber esses alunos nesse contexto? Exatamente, nós temos que criar alternativas para esses municípios, para essas localidades de aulas ao ar livre, de conectividade. Nós tivemos um ano, né? Então nós temos que fazer essa lição de casa, mas nesse um ano onde as escolas fechadas, o que fizemos com as salas de aula que não tinha condições de receber, com a infraestrutura do local, com o fundo que foi
destinado para essas escolas organizar estruturalmente, fisicamente seu espaço, com treinamento de professores para dar aulas online, com aquisição de equipamentos, com fornecimento de banda larga. E a TV aberta, eu acho que é um canal, sem dúvida, fundamental. Então, nós perdemos muito tempo nesse impasse de volta, não volta às aulas. Não, eu acho que nós não atuamos de maneira efetiva no sistema como um todo para recomeçarmos a aula como deveríamos. Mas isso não é desculpa para não voltarmos. Eu acho que nós temos que voltar onde dá, onde não dá, híbrido, onde não há híbrido, fornecer alternativas de educação. O que não podemos é ficar parados. O que não podemos é não enfrentar esse problema daqui para frente. O Mozart acabou de falar, é hora de começarmos, é hora de desafiarmos, trocar o pneu com o carro andando. Mas isso precisa começar, não podemos ficar mais penalizando as crianças da forma como estamos fazendo. E para não reforçarmos ainda mais as desigualdades que já existem, vocês estão chamando tanto atenção para isso, acho que vale aqui falarmos mais uma vez e também evitar o abandono escolar, não é, Mozart? Que já existe, a evasão que já é tão alta no nosso país. Pois é, Andressa, eu acho que esse é um grande desafio, principalmente para os jovens do ensino médio. Em função da questão do desemprego, da necessidade de recomposição de renda familiar, esses jovens do ensino médio, eles estão sendo muito impulsionados a sair da escola para realizar atividades laborais para essa complementação de renda. Então, é fundamental que as secretarias estaduais de educação, que têm a responsabilidade pelo ensino médio, façam um trabalho de busca ativa. E eu defendo muito que a gente tenha algum trabalho, algum tipo de compensação financeira, uma bolsa social, para estimular esses jovens a continuarem na escola. Porque o prejuízo será muito maior. Só para que a gente tenha uma ideia, antes da pandemia, Renato e Andressa, o país perdia, só com o abandono escolar, antes da pandemia, era cerca de 3,5 bilhões de reais, porque, em média, 500 mil jovens abandonavam o ensino médio no Brasil. A grande preocupação é que esse número cresça muito em função da pandemia. O prejuízo vai ser enorme para o país, do ponto de vista do seu crescimento econômico. Investir na juventude agora vai ser fundamental para a sustentabilidade do país, porque está mudando muito a janela demográfica, né, a pirâmide demográfica do Brasil, e por isso vamos precisar ter jovens muito bem preparados. Não podemos nos dar o luxo de perder nenhum jovem nesse momento. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre os desafios do retorno às aulas com o pediatra, infectologista Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, e com o educador Mozart Neves Ramos, integrante do Conselho Nacional de Educação. Estávamos falando aqui da volta, do retorno com segurança. O que deve ser levado em consideração? Existe um número, um limite de crianças ao mesmo tempo em sala de aula? Como deve funcionar da melhor forma, doutor Renato? Olha, Andressa, temos várias estratégias aí propostas nos planos, né? Primeiro, obviamente, as questões básicas. Salas arejadas, janelas abertas, ventiladas, carteiras distantes, higiene do ambiente a cada período, com frequência, vamos dizer, álcool gel, pias de acesso fácil. Isso tudo é muito importante. Acho que é um excelente momento na educação, e aí, claro, dependendo da idade da criança, de praticarmos o que nós chamamos de alfabetização sanitária, né? As crianças, por incrível que pareça, muitas vezes se adaptam muito mais a essas regras de uso de máscara, de adaptações de fazer o distanciamento do que muitos adultos que nós estamos vendo aí na prática. Isso é fundamental. Outra coisa que é importante nessa volta segura, além do intercâmbio de horários de recreio e de entradas e saídas, é a testagem. Nós precisamos reconhecer os doentes que tiverem. As crianças, quando ou tiver alguém na família com caso confirmado ou uma criança com sintoma, é preciso disponibilizar teste, chegar rápido a esse resultado. Uma vez que esse teste seja positivo, a gente isolar e rastrear aqueles contatos. E algumas escolas têm feito pequenas bolhas, ou seja, grupos de crianças menores que frequentam aulas juntas,
que fazem lanche juntos e que, se eventualmente tem alguma criança, brincam junto no recreio, e se por acaso tiver uma criança doente, você não precisa fechar ou interditar a escola toda. Você interdita aqueles contatos, testa só aqueles. Só elas aqui convivem, então. As crianças transmitem menos, não que elas não transmitem, mas raras vezes são as crianças as responsáveis por levar o vírus para dentro de casa. A grande maioria dos surtos familiares, quem traz é o adulto que está saindo para trabalhar. Raramente é a criança a porta de entrada do vírus dentro da família. Ainda sobre conteúdo, Mozart, como recuperar o que foi perdido? Em quanto tempo será possível recuperar esse conteúdo? Bom, Andressa, o Conselho Nacional recomendou um contínuo formativo, um contínuo curricular. Primeiro, vamos ter que fazer uma avaliação diagnóstica em relação aos déficits de aprendizagem que os alunos estão trazendo de 2020. E integrar as atividades previstas em 2021 com esses déficits de aprendizagem. Ou seja, vamos ter que fazer 1 ano em 2. E, para isso, o planejamento, o foco nas atividades educacionais essenciais, e isso, a Base Nacional Comum Curricular vai ser um instrumento, uma bússola fundamental para assegurar essas aprendizagens essenciais. Portanto, vai depender muito de planejamento, de foco e, principalmente, do ensino híbrido. Vamos trazer também a opinião da Maria Isabel Noronha, presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. A PUESP é contra a volta às aulas porque fez uma pesquisa e constatou que mais de 1.000 salas de aulas no Estado de São Paulo não têm condições de funcionamento. Mas mais que isto também, as escolas públicas estaduais, desde 23 de março, nunca teve nenhum calendário de reformas nas estruturas das escolas públicas. Então, precisa de um ambiente saudável. Não retorno às aulas também tem a ver com o controle da doença. Está em alta. Como é que nós podemos expor os alunos, as crianças, os professores que viram linha de frente na medida em que eles voltam diretamente para as salas de aulas? O que seria ideal? Ideal é a vacina. Vacinação já, vacinação dos profissionais da educação. Então, não a volta às aulas, e a PUESP não descarta a possibilidade de, se o governo insistir pelas voltas às aulas, greve a partir do dia 8 de fevereiro. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo esclarece que a retomada das aulas é pautada em medidas de contenção da epidemia, obedecendo aos critérios de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do Coronavírus, embasada em experiências internacionais e nacionais. Estudantes e profissionais com doenças crônicas ou fatores de risco devem permanecer em casa, cumprindo atividades remotas. Para a retomada, a Secretaria distribuiu uma série de insumos destinados tanto aos estudantes quanto aos servidores, como máscaras, termômetros, álcool em gel, sabonete líquido, copos descartáveis, rolos de papel toalha e de papel higiênico. Ela trouxe aí essa preocupação em relação aos professores, esse contato com os alunos. O que dizer nesse sentido, doutor Renato? Como garantir a segurança desses profissionais? Olha, Andressa, tanto os profissionais da educação quanto os alunos, dentro desse grupo, temos pessoas de grupo de risco. Temos professores com mais de 60 anos, temos professores diabéticos, temos crianças com cardiopatia, crianças com doenças crônicas, que merecem atenção individualizada, é claro. E também eu acho que não são todas as salas de aulas que, num primeiro momento, estão prontas para serem abertas. Nós perdemos um longo período aí que poderíamos ter nos, vamos dizer, aproveitado para colocar essa situação do espaço físico adequadamente, mas não fizemos. Então, onde se sentir seguro, onde começar com qualidade de segurança, com protocolos adequados, devemos. E aos poucos, à medida que a escola for voltando, que as crianças forem se adaptando, que os profissionais da educação forem se sentindo mais seguros, essa construção tem que ser feita em conjunta. O profissional da educação, as associações de pais e alunos, o Ministério Público, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação.
Nenhuma decisão de cima para baixo imposta vai funcionar neste momento. É um conjunto de uma construção coletiva que nós podemos fazer. Alguns municípios, alguns estados têm dado bons exemplos, o Mozart pode falar melhor, de como se construiu uma convicção mais segura de volta às aulas com segurança. Agora, crianças com alguma doença pré-existente devem ficar em casa. As crianças pertencentes a esse fator de risco, né, com fatores de risco pertencentes a grupos de risco, devem ter um momento melhor para voltar às aulas. Nós devemos sempre considerar o contexto da pandemia. A volta às aulas também, ponderando um pouco aqui, Andressa, não pode ser a qualquer preço, em qualquer momento da pandemia. Talvez em algum momento onde nós estejamos discutindo o fechamento de tudo, nós podemos também discutir o fechamento das escolas em algum momento que a pandemia exija. Então, nós estamos colocando a volta às aulas dentro de um cenário onde a epidemiologia ou o quadro epidemiológico permita. Então, essa é a discussão. O momento hoje está adequado para isso. Isso não quer dizer que nós não possamos rever essa nossa decisão mais para frente em função do momento epidemiológico. Ainda sobre os professores, mas mudando um pouco, falando da questão da aprendizagem, eles precisam ter um suporte para saber como usar essas ferramentas digitais da melhor forma. Isso está acontecendo, Mozart? Olha, Andressa, em São Paulo tomou um caminho bastante interessante. Ele criou o Centro de Mídias, o Centro de Formação de Professores, preparando esses professores para esse novo ambiente remoto, do ensino remoto, e está funcionando muito bem. É claro que nós estamos iniciando um novo tempo do ponto de vista de uma formação online. Isso requer tempo, mas estamos caminhando. Eu acho que o país, a partir de agora, está cada vez mais atento a essas necessidades no que se refere à formação de professores. Eu próprio fui o relator dessa matéria no Conselho Nacional de Educação, quer dizer, uma nova resolução para a formação de professores, e a partir de agora vamos ter que ter essa política de uma formação não só preparando esses professores para o ensino presencial, mas também para esse ensino híbrido, online, e nesse sentido as universidades precisam mudar. As universidades precisam entender esse novo ambiente e partir para uma nova formação de professores que incorpore não só essas novas tecnologias, mas também o desenvolvimento de competências e habilidades para que esses professores estejam preparados adequadamente para esse ensino remoto. Competência que faz parte da Base Nacional Curricular, há tempos já, não é novidade nenhuma chegar lá. Exatamente, Andressa. O professor do século XXI, ele tem que ter... Alguns até perguntam, o ensino híbrido vai substituir o professor? Eu digo que não, o professor ainda vai ser fundamental. Mas aquele professor que não se adaptar a essas novas tecnologias, na minha opinião, esse estará fora do processo. E para isso ele vai ter que desenvolver metodologias ativas, que significa desenvolver essas habilidades como a criatividade, o pensamento crítico, a abertura ao novo, que são habilidades e competências muito importantes, não só para formar pessoas para o século XXI, mas para viver nesse século XXI. Nosso tempo está acabando. Um recadinho final para encerrar, doutor Renato. Eu acho, Andressa, que hoje aprendemos com a pandemia que as crianças não podem pagar o preço da conta que não é delas. A pandemia circula, o que acontece nas escolas é um reflexo do que está acontecendo na sociedade. Não é a escola que incrementa o número de casos da pandemia, não é a escola que faz algum diferencial. Nós aprendemos, e existem vários dados na literatura mundial. Então, a volta às aulas, sim, com segurança, com olhar, com registro de casos que acontecerem, mas não podemos mais adiar este momento. Temos que enfrentar esse desafio. Para arrematar, Mozart. Olha, eu vou citar uma frase do Ariano Suassuna, não é? Ariano costumava dizer que o otimista é um tolo, o chato é o pessimista. Ele era um realista esperançoso. Eu sou um realista esperançoso, vou voltar às aulas com segurança, é fundamental para que a gente retome o crescimento e o desenvolvimento das nossas crianças e jovens desse país.
Quero agradecer a participação de todos na nossa reunião socioeducativa. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do tema ou outros assuntos, entrar em contato conosco. Uma ótima noite, até a próxima!